Estamos começando o 27º episódio do UtilitaCast. É um prazer estar aqui mais uma vez. Se é o primeiro programa que você assiste, fica comigo. Tenho muita coisa legal para contar. Se você já assistiu outros, olha, comenta aí, conta, me chama no @Daniela Andrade Comunicação, diz o que você gostou, diz o que você gostaria que eu trouxesse aqui para o próximo programa. UtilitaCast é um podcast totalmente pensado em divulgar marca, negócios e pessoas. Como eu faço isso há 29 anos, nada como ter um podcast para trazer para cá e trazer para vocês aqui no YouTube as histórias de muitas mulheres e de muitos empreendedores. Eu já estou tomando dura porque eu estou me mexendo e o fone já está saindo do lugar. Eu moro no Recreio há 43 anos. Empreendo há 29 e comecei aqui quando realmente tudo era mato, procurando em cada rua o comércio que estava abrindo para poder colocar numa revista de bairro impressa e entregar na mão de todos os moradores. Eu costumo dizer que a Utilitar é um negócio que nasceu do meu coração para o coração de todos os moradores e eu espero que o UtilitaCast também continue seguindo essa missão. É trazer histórias de coração dessas minhas entrevistadas para o teu coração, para você saber o que acontece aqui. Hoje eu estou com três mulheres, novas clientes da Utilitar, do portal utilitaronline.com.br. O portal existe há 16 anos, meninas. Então, estamos há 16 anos. A revista existiu durante 23. Então, são 29 anos de Utilitar e a gente pretende continuar aí por muito tempo, trazendo informação confiável, contando o que acontece na região e contando também um pouquinho de cada negócio. Estou aqui com a doutora Nina. Linda, maravilhosa. Conheci a Nina até acho que umas 3 semanas, né, Nina? Tem pouquinho tempo. Num congresso, num simpósio da doutora Silmere, né? De farmácia. Simpósio maravilhoso. Maravilhoso, né? Foi muito legal. Foi Não sim. É do meu mundo, mas eu amei estar aqui. Participei como apoiadora, eu fiz uma dinâmica lá, fiz uma bagunça, né? Foi excelente, que fez com que todo mundo se juntasse, né? Porque estava todo mundo com medo de falar, de comentar. Depois da tua dinâmica, foi excelente. Foi muito bom. Eu também adorei te conhecer nesse dia, né? Conversar com você e saber que você está aqui tão pertinho da gente. Pois é, estou aqui no bloco do lado. Nós estamos aqui no grupo RM Negócios, no Recreio dos Bandeirantes. Tem pessoas que chamam de Barra, mas eu chamo de Recreio dos Bandeirantes ainda. A Avenida das Américas, 12.900. E temos um estúdio aqui maravilhoso no grupo RM Negócios. Aproveitar e agradecer aos sócios Miguel, Rafael e Thiago por todo o apoio, a toda a equipe aí do grupo, a Larissa que está aqui atrás dos bastidores, cuidando ali das carrapetas para que tudo funcione. Nina também tem a clínica dela aqui na América Business Avenue, no Recreio, né? Também nesse prédio. Uhum. Então, é um prazer ter você como cliente, é um prazer ter você como convidada para saber um pouquinho da sua história. Fala, o que você quer saber? Eu vou falar das 2 outras convidadas e já volto para você, se prepara. Tá bom, cuidado com as perguntas, hein? Você gosta de polemizar, que eu sei. Estou com a Tatiana Guterres. Isso. Tati, me conheceu na internet, né, Tati? Perdida na internet, achei Dani. Eu adoro saber como as pessoas me conhecem, também gosto de falar quando eu conheço as pessoas, para a gente ver a importância, né, das conexões, o quanto alguma ação que a gente faça a favor do nosso negócio pode trazer de relacionamentos, né, e de negócios e de conexões que podem ser para sempre, né? Já conheci muita gente assim que ficou aí e que fica na minha história por muito tempo. Espero que você seja uma delas. Eu também. Espero mesmo. Você viu no Instagram algo que eu postei? Foi uma repostagem de uma foto de uma conhecida minha fazendo um evento, né? E aí eu estava olhando o Instagram dela e quando ela marcou @Daniela Assessoria. Eu falei, gente... Daniela Andrade Comunicação. Isso, desculpa. Não, imagina. E aí eu falei, gente, tô atrás, preciso de uma pessoa. E aí fui fofocar no Instagram da Dani. Aí vi lá todo o trabalho dela, gostei e automaticamente entrei em contato. Muito bom mesmo. Quero também saber tudo aí sobre a sua vida empreendedora. Você é nova, mas já empreende há muito tempo. Um pouquinho. Saber de tudo. Tá bom. Você empreende há quanto tempo?
Há 18 anos. 18, né? Sim, 18 anos. É bastante tempo. Eu comecei bem novinha. Começou nova. Vamos saber de tudo já já. Vou falar com a Flavinha. Flávia Calmon. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Ter você também nas nossas páginas lá do utilitaronline.com.br. Flávia também conheceu pela internet, né? Pela internet, Dani, também. Como essa internet é poderosa, né? A internet conecta, de fato, né, pessoas, né? O meu negócio fica aqui no Recreio, então eu acompanho muitas páginas de outros negócios no Recreio e começou a aparecer para mim a Dani, de alguma maneira ali, organicamente, né, divulgando outros negócios na região. Eu falei, poxa, que pessoa maravilhosa, né? Que ferramenta maravilhosa a Dani aqui presente na região. Quando eu descobri que ela ficava do lado do meu negócio, eu falei, caramba, somos vizinhas e não nos conhecíamos. E também eu procurei ela para pedir ajuda, né? Pra gente poder divulgar cada vez mais os negócios aqui da região. Ai, muito bom. Tech Fit, Petit Parfum e Doutora Nina, Clínica da Doutora Nina. São os negócios que a gente vai conhecer melhor aqui hoje, né? Nina, você começou a empreender há bastante tempo na área da estética. Continua na área da estética, porque você é biomédica e biomedicina tem estética, né? Na área da estética, eu empreendo há 30 anos. Eita. Mas eu comecei a trabalhar aos 9. Que loucura! Eu tenho carteira assinada com 12 anos de idade. Então, que é uma realidade que... Eu sou do Pará. Eu sou do interior do Pará. Então, lá naquela época, muitos anos atrás, isso era natural, né? Crianças trabalharem para ajudar a família. E assinavam carteira e tudo. Então, mas aí eu trabalhei em tudo que você possa imaginar, até os 18, 19 anos. Aí eu tive minha filha. E quando eu tive, eu não tinha com quem deixá-la. E aí foi assim que eu entrei na estética, porque eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse fazer em casa. Na época não tinha tudo isso que tem agora. Só existia a esteticista, formada pelo Senac, que foi onde eu me formei. Então, a gente só trabalhava com bandagem fria, tem gente que não sabe nem o que é isso. Eu Galvanocultura. Ó, denunciando a idade. Massagem com parafina. Gente, nada funcionava, mas a gente tratava, porque era o que tinha. Então, muitas pessoas elas iam até os espaços de estética porque elas precisavam se sentir cuidadas, né? Porque, na maioria das vezes, aquilo nem funcionava. Hoje, a gente sabe que massagem com parafina não funciona, mas estava lá fazendo. Limpeza de pele, né? Massagem relaxante. Então, eu comecei trabalhando na minha casa. A minha primeira maca eu não tinha dinheiro para comprar, então eu vi em frente à minha casa, eu sempre fui uma pessoa muito visionária, eu vi que tinha uma igreja que estava sendo demolida, e eu falei, aquela porta serve. Que massa! Vamos construir uma maca. E a minha irmã, Riva, me ajudou a construir a porta. A gente roubou essa porta, porque eu acho que ela ia ser doada, mas Deus já me perdoou. Porque... Foi doada para você. Foi doada. Eu falei, Deus, Senhor, desculpa, mas eu preciso dessa porta, porque ela era o tamanho ideal. Achamos um colchão velho. Nossa, no que lixo. história delícia. E arrumamos um material. E minha irmã, ela sempre foi muito boa com as mãos, muito habilidosa. E ela fez uma maca. Eu tenho foto dessa maca. E eu tenho uma foto, inclusive, pena que eu não trouxe, que eu tenho ela impressa, que ela é super interessante, que é a minha primeira paciente testando ela, né? Que é a minha filha, desse tamanhiquinho, assim. Aí ela botou touca no cabelo, ela quis se preparar inteira, como se ela fosse uma paciente mesmo, e ficou deitada e eu fazendo massagem. E a minha irmã fez uma foto desse momento. Então, assim, o empreendedor, ele tem histórias que quando você vê a pessoa já pronta, né? Tá ali, arrumadinha, num carrinho melhor, né? Usando um perfume bom, as pessoas não sabem os corres, né? Não sabem pelo que a gente passou. E fiquei 25 anos, aproximadamente, só na área da estética, quando começou a biomedicina. E eu nunca tinha feito uma faculdade antes, nunca tinha feito. Por quê? Porque para ser esteticista, para eu avançar na minha área de estética, só se eu virasse uma dermatologista. E não era a minha realidade financeira fazer medicina.
E eu poderia ter feito fisioterapia, mas eu teria os mesmos limites da atuação. Então, eu nunca fiz. Quando liberou a biomedicina pôde fazer aplicações, né? Tratamentos Sim. como botox, preenchimento. E eu falei, putz, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar para trás. Que é o que acontece hoje, sem querer ofender, mas elas sofrem com isso, as esteticistas. Eu ainda sou esteticista, né? Então eu nunca vou deixar de ser esteticista. Eu sou esteticista e biomédica. Mas se eu fosse só esteticista hoje, eu estaria sofrendo todas as sanções que o mercado impõe por não ter a legalidade para fazer. Há uns que dizem que pode, existem umas leis que dizem que pode, outra que não pode. Não tem um conselho que organiza. Então, o melhor é você fazer aquilo que você está calçado, né? E aí eu fui fazer a biomedicina. E aí todo mundo falava, você é louca, como é que você vai fazer uma faculdade aos 45 anos? Falei, gente, o tempo vai passar de qualquer forma. É verdade. O que eu vou fazer com esse tempo é que vai fazer a diferença. E aí eu fiz a faculdade, veio a pandemia, e aí eu pensei, eu já estava quase terminando a faculdade, eu falei, puxa, o que eu vou fazer com esse tempo? Vou entrar em outra faculdade. E fiz as duas juntos. E aí eu fiz perícia criminal e investigação forense. Nossa. Por quê? Porque o meu trabalho hoje é um trabalho artesanal, manual. Mas eu vou ficar velha, né? Eu já estou mais para lá do que para cá. Ah, Eu tenho mais pode parar. gente, eu tenho mais passado que futuro. A estimativa de vida de uma pessoa é 76 anos. Imagina eu com 76 anos tentando fazer um botox em Eu você. quero que você faça em mim. Não tem problema. Você já está se antecipando. Eu já estou me já tá antecipando. suando. Mas Tô é importante, sofrendo. né? Então eu pensei, vou fazer porque no futuro, o que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu tenho? Uhum. 30 anos de conhecimento em pele, em estrutura, Sim. em fisiologia, anatomia, eu vou fazer o que com isso? Eu posso ajudar profissionais que precisam de um perito na hora de uma ação, seja para o paciente, seja para a Muito empresa. legal, né? Não quero saber quem eu vou ajudar. Quem me pagar, eu faço a perícia. Muito bom. E aí finalizei, finalizei uma, antes de finalizar a segunda, eu entrei no mestrado. E aí concluí o mestrado em bioética. Enfim, hoje eu faço também, eu me formei em terapia neural, que é algo que... Não conta agora, Não vou. espera. Que é algo que é pouquíssimo conhecido, né? Então, eu estava falando, cuidado, a mente pode fazer muitas coisas. Sim. E tudo isso, tudo que eu fiz foi para o mesmo caminho. Né? Porque, às vezes, por exemplo, se você faz biomedicina e você faz matemática, é meio estranho, porque aquilo não vai convergir para o mesmo lugar. Todos as seus cursos, faculdade, mestrado, tudo ligado na mesma área. Isso Tudo é ligado na mesma né? área, exatamente. Mesmo você estando em formatos diferentes, Sim. atuando em áreas Sim. correlacionadas, tem Porque a a ver gente com... pega de tudo. Com a gente certeza. pega de tudo, entendeu? A gente pega quem precisa realmente tratar, a gente pega as pessoas que precisam de uma ajuda psicológica, às Sim. vezes até psiquiátrica, que isso está muito comum hoje. Sim. Né? Se ridiculariza muito pessoas no Instagram, porque tem uma boca enorme, porque está com uma mama desse tamanho, mas muitas vezes as pessoas não sabem que por trás daquilo tem uma dor. Tem uma história, né? Tem uma história e tem um profissional que faz aquilo, Sim. porque ela não se injeta sozinho. Com E certeza. os profissionais, muitas vezes, eles não têm esse cuidado de tentar saber se aquela pessoa ela precisa realmente fazer aquilo ou se ela precisa sanar uma dor e com algum tratamento estético, entendeu? Tá bom, Nina, já volto aí para saber mais bom. sobre essa história. Eu falo muito, ó, me cutuca aqui embaixo. Ih, pior que não dá, que a mesa é longa. Gente, eu vou aproveitar antes de falar com Tati para agradecer aqui os nossos apoiadores, patrocínio aí do Grupo RM Negócios, como eu já falei, que tem toda essa estrutura maravilhosa para receber a gente aqui. Vamos ver os outros, Lari? O Água, vocês vão receber um kit chamado Delivery de Marcas, que é uma sacola onde tem a marca da Utilitá de um lado, a marca da nossa apoiadora que fez a sacola do outro, que é a Diziarte. E lá dentro vão ter alguns brindes para vocês. E vai ter essa água da Água, uma água alcalina, que hidrata 10 vezes mais. E aí tem toda a explicação lá, depois vocês entram também no Instagram para ver. Muito legal, a Água sempre está apoiando a gente. A gente não coloca água aqui na mesa, porque é um sachê
E quando a gente abre, eu fico com medo de derramar, porque tem fios e tal, mas vocês vão experimentar a água depois. Silvia Bastiana, nossa assessora de eventos, que acaba assessorando a gente aqui no podcast, faz contato com as empresas também para apoiar, ajuda a gente nos bastidores, está aqui, ó, filmando a gente. Então, Silvia, eu sempre falo para ela que ela não é uma assessora de eventos, ela é uma assessora de tudo. E aí ela torna qualquer ambiente um evento especial. Então, obrigada pela sua participação, ó. Beijo, obrigada por todo o apoio aí no dia a dia. Catou de Espaço de Beleza, Delaine, que sempre produz meu cabelo, make, para estar aqui também, para estar em outros lugares. Hoje não consegui ir lá, mas ela está sempre apoiando. A DT Aromas, vão ter coisas bem cheirosinhas e perfumadas ali para vocês. Dizzy Art, que faz brindes personalizados, também tem brinde, e também faz a nossa sacola, que é o delivery de marcas. Utilitar, Meu Momento Saboaria, uma incrível, vocês vão curtir muito. Tem um sabonete esfoliante, eu não vou ficar contando tudo que tem, não. Maria Docinho, tem delícias ali para vocês. Docinhos, biscoitinhos. Fada Fala também, uma clínica de fonoaudiologia, que também sempre está apoiando a gente. Também tem brinde para vocês lá no delivery. E o Grupo RM, eu espero não ter esquecido ninguém, porque senão, ó, corta o meu pescoço depois. Tati, eu quero saber, você empreende há 17. Isso. Queria saber assim, o que te fez começar a empreender? Quantos anos você tem hoje? Olha que indiscreta. Ai, meu Deus, mas eu tenho que revelar assim. Ah, tá. Pra milhões? 37. Eu vou fazer 37 esse ano. Novinha. Uma criança. Eu tô com 37, vou fazer 37 mês que vem. Então ela começou a empreender bem nova também, né? Foi. Eu acho que isso já veio de família. Meu pai sempre empreendeu a vida dele inteira. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Eu tive a oportunidade que eles me deram de estudar fora por 6 meses. A meu pedido, né? Que eu falei, mãe, eu gostaria muito de ir para fora, aprender, ver como é que é o mundo. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei pro meu pai e pra minha mãe foi, eu quero arranjar um emprego. Eu tinha 16 anos. Ah, que maravilha. Aí eles falaram, como assim? Eu falei, eu quero arranjar um emprego. Vamos montar um currículo. Ai, minha mãe, meu Deus, calma. Deixa eu conversar com seu pai. Eu falei, tá bom. Naquela época, né, ainda era muito currículo, era muito comum as jovens irem para as lojas, serem vendedoras Sim. e tudo mais. Até hoje né? Mas na minha época, quando eu tinha 16, 17 anos, era o que a gente tinha de acesso, né? Uma opção, era uma opção mais rápida, exatamente, mais né? fácil, exatamente. E aí, nessas indas e vindas de faz currículo, não faz currículo, surgiu uma oportunidade para minha mãe, para mim, de abrirmos a nossa primeira loja. E foi quando nós começamos a empreender. Essa época eu já tinha 17 para 18 anos. E naquela época, eu fazia faculdade de Relações Internacionais, ao mesmo tempo trabalhava, então eu ficava no corre da faculdade e no corre do trabalho. Sim. E nós fomos indo, ao longo de todos esses anos, nós viemos diversificando o nosso empreendimento, até que nós chegamos em 2014 na Petit Parfum, que é nossa loja de perfumes. Nossa primeira loja foi no centro da cidade, lá no edifício central. Ainda tem a primeira temos loja. ela, lá do lado da estação da Carioca, fica dentro do edifício mesmo. E lá começou um grande sonho, na verdade, meu. Eu sempre amei aromas, sempre cheiros me fascinam. Então, eu falei, nossa, eu quero esse mundo pra mim. Eu vivi assim, meus olhos brilhavam quando eu entrava numa perfumaria. E aí, eu recebi o apoio do meu pai e da minha mãe e eu comecei essa jornada em 2014 com a loja da Petit Parfum lá no centro. Em 2015, nós abrimos nossa segunda loja no Shopping Metropolitano, que estamos até hoje também. Nossa, tem 10 anos o Metropolitano? Tem 10 anos. Parece que foi ontem. Parece. Gente, como passou? E estamos há 10 anos lá. Mas não ache que foi fácil, porque para você adentrar no mundo da perfumaria é muito difícil. É muito difícil você conseguir o fornecedor, você começa pelo distribuidor, até você ganhar um know-how, até você ganhar
o fortalecimento do seu nome, da sua marca no mercado, credibilidade, isso tudo a gente veio galgando ao longo desse tempo. Eu fui investindo também na marca. E a minha sorte foi que, como eu já vinha do comércio há um tempo atrás, em 2014, eu tive algumas portas de uma forma mais fáceis, né? Elas abriram com mais facilidade. Mas as outras não foram fáceis. Até porque, por exemplo, para botar uma marca Bulgari que a gente vende hoje, não foi fácil abrir essa porta. Prada também não foi fácil. A gente trabalha com Burberry, também não foi fácil. Eles exigem muitas coisas, né? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. As empresas internacionais, elas exigem, por exemplo, um espaço dentro da sua loja com testeira, uma adaptação, uma comunicação visual muito específica para a marca. E aí foi meio que uma loucura no início, mas hoje em dia eu já estou super adaptada. E graças a Deus, como você falou, nós estamos evoluindo, a sociedade está evoluindo, até as próprias empresas estão evoluindo. Então, já consegue se fazer alguma coisa com mais flexibilidade. E essa foi a minha jornada. E para completar, sou totalmente compadecida a você, Nina, porque eu faço faculdade de Direito. Meu Deus! Sim, faço faculdade de Direito, estou no 3º período, eu tenho alguns longos anos. E tá curtindo? Adoro. E exatamente como a Nina falou, um dia eu vou ter e vou ficar velha. O que eu vou fazer no comércio? Ficando velha, eu não vou conseguir ficar... Que é de domingo a domingo, né? De domingo uma vida louca. Senão... Por mais que você não esteja lá, a loja tá aberta. Sim. Então, os desafios surgem no seu telefone, aonde você estiver. Eu vou dizer pra você que eu durmo quando a loja fecha e acordo quando ela abre. É verdade. Ela fecha 10 horas, é a hora que eu vou pensar em dormir. Ela abre 9 horas da manhã, que é a do centro. 8 horas já estou trabalhando, porque eu preciso trabalhar antes dela começar a abrir para poder botar tudo em ordem. Shopping realmente é diferente. Shopping é diferente. É uma loucura. Todo mundo que tem loja de E a shopping. gente passa nessas lojas de perfumes caros e a gente fala assim, a dona deve ser riquíssima, essa hora deve estar em algum spa por aí. Mesmo, gente, eu recebo isso. Viajando muito, conhecendo todos os países do mundo. Sabe que eu tô lá no estoque, em frente ao computador, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É uma loucura, né? A realidade é bem diferente. É. E aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito exatamente com o mesmo pensamento da Nina. Além de me ajudar, porque nós vivemos num país que demanda muita burocracia, demanda muito conhecimento da parte de legislação, né? Até por conta de CLTs e tudo mais. Sim. Lá na frente, advogar ou fazer qualquer coisa, ou pareceres, é algo que a idade não vai me limitar. Porque vai vir exclusivamente do meu conhecimento, do meu cérebro. Não vai demandar que eu me locomova para a loja. Não vai demandar que eu durma muito tarde, entendeu? Não vai demandar que uma loja está pegando fogo. Precisa comprar tal coisa para vender. Exatamente. Porque não vendeu aquele dia, eu tô descabelado, porque eu tenho que pagar a conta. É assim que funciona. Empreender no Brasil é desse jeito. Você dorme um dia, o outro dia você está se descabelando. Exatamente. Então, eu falei, não... Vamos devagar, vamos ver o que também o futuro me reserva. Eu escolhi uma faculdade facinho, Direito. Nossa, muito fácil. Tem que estudar. Tô estudando. Tem que estudar. Estamos nela, né? Boa sorte. Obrigada. Teremos mais coisas para contar depois, no futuro. É verdade. Muito bom, muito bom. E assim, é muito interessante, porque você falou uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Olha, é difícil de determinadas marcas trazer os produtos. A gente pensa assim, qualquer marca quer vender. Quero vender, ela vai me permitir. Né? E a questão do ambiente, do posicionamento, porque a marca realmente ela tem que estar preocupada onde o produto dela vai estar exposto. Né? Porque isso conversa com o posicionamento da marca. Então devem ter critérios mesmo que a gente não se dá conta, a gente não está nesse universo do outro lado. A gente está passando no shopping, né? Então a gente não para pensar nisso, mas é bem interessante. E tem marcas que escolhem a posição dentro da loja. Olha. Onde ela quer ficar? Não, eu posso entrar, mas eu quero ficar aqui. Mas é aqui que eu quero ficar. Os representantes muitas vezes vão lá em nome da marca, eles falam, não, esse aqui é o meu espaço. Esse aqui é o meu espaço
E é isso. Tem marca que exige 2 espaços. Ó, preciso de 2 espaços, Uhum. 3 espaços. E aí você tem que, né? Rebolar. Sei lá, fazer uma mágica, plim, plim, fazer 3 espaços ali. Muito interessante isso. Nunca tinha pensado, né? Né, Flávia? Totalmente diferente Eu do também seu não. universo. Nunca tinha pensado em todo esse cenário aí. Conta pra gente, Flávia, como você começou a empreender e um pouquinho da sua trajetória também, né? Porque você tem toda uma trajetória antes do seu empreendimento. É verdade. E você sabe que apesar da gente estar em ramos diferentes, eu acho que a gente compartilha características em comum, né? Eu fiz faculdade de microbiologia e imunologia. Nossa Eu Senhora. sou formada em microimuno na UFRJ. Caramba. E então é uma faculdade assim muito específica, E né? muito difícil. Muito E específico. muito difícil. Muito difícil. Sim, Mas sem ela tem dúvida. muita cara de ser estudiosa. Tem que ser. Eu sempre fui apaixonada por ciência. Sim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender, de descobrir coisas assim fora do comum, né? E eu me lembro até quando eu era pequena que uma vez eu pedi para minha mãe um kit de laboratório, sabe? O que você quer ganhar? Uma Barbie, né? Enfim. Falei, não, eu quero aquele kit de laboratório que vende até hoje na loja de brinquedo. Que tem uns tubinhos de ensaio, aí tem umas soluções, ácido, base, e aí você vai misturando Que e vai legal. criando cores e reações químicas, e eu achava aquilo o máximo. E assim, aí eu lembro que tinha um protocolozinho, né, um livrinho com vários protocolos, aí eu segui um pouco a receita, mas aí não, deixa eu ver se eu misturar isso com isso, o que vai aparecer. Já era uma cientista. Né? Eu É, amava. mini cientista. Até que eu pedi um microscópio para ela, que na época não era muito acessível, né? Não só pelo valor, mas porque não existe, né, gente? É. Você Sim. comprar um microscópio, Para uma né? criança, Pra uma adolescente criança. já, Não, né? eu tinha 6, 7 anos. Olha, que Nossa, Um loucura, né? gênio. Nem tanto, acho que mais sem noção mesmo, talvez. Meio assim fora da realidade, né? E aí, assim, eu realmente era fascinada. E então gostava muito, né? Obviamente não ganhei um microscópio, mas eu compensei isso, eu dei um microscópio para o meu filho, que tem 6 anos, mas é de brinquedo, tá? Porque hoje em dia você acha uns assim bem mais Bonitinho. acessíveis, né? De R$30, assim, ele adora. Então eu sempre gostei muito dessa área, né? E aí quando eu estava na época do vestibular, né? Pensei muito no que eu queria fazer. Pensei em fazer direito, porque tem essa época, né, que a gente é muito nova, né, para decidir, né? Então eu pelo menos assim, eu migrava assim, medicina, direito, né? Assim, umas escolhas meio diferentonas, assim, né? Porque meus pais são procuradores de justiça, né? Então tinha essa bagagem, né? Será que eu vou seguir esse mesmo caminho, né? Ou se eu vou para algo, né, mais meu, né? E aí tava assim procurando, mas nada me encantava. Eu falei, não é medicina, não é biomedicina, eu não sei, sabe? Eu tava muito, não é biologia. E eu, caramba, gente, o que eu vou fazer, né? E aí, na época, eu recebi um catálogo, né? Na época tinha aqueles catálogos dos cursos das faculdades, né? Aí eu recebi da UFRJ, e aí vi lá microbiologia e imunologia. E aí eu vi o descritivo do curso, né? Para quem gosta de ciência, para quem busca trabalhar em pesquisa, desenvolvimento, laboratório, etc. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Então, eu fiz vestibular para microbiologia e imunologia. E aí, passei. Comecei em 2002. E aí, me formei em 2006. E adorei. Foi uma experiência, assim, incrível. E sempre trabalhei em laboratório. E eu tô batendo na mesa. Não pode. Eu tava assim, ó. Então fiz vários anos de iniciação científica em vários laboratórios diferentes. E aí eu falei, bom, vou seguindo a área acadêmica, é uma coisa que eu gosto, né, bastante e tal. Então aí segui a área acadêmica, fiz mestrado em imunologia, fiz doutorado. E aí quando eu terminei o meu mestrado, né, que eu fiz na Fiocruz, eu tive uma oportunidade de fazer meu doutorado fora, na França. E é o que a gente estava falando sobre, sim, as portas se abrem e existe, sim, a sorte de você estar na hora certa, no lugar certo. Porém, eu acho que é importante a gente nunca se esquecer do que a gente construiu
para que quando aquela porta se abrisse, a gente pudesse aproveitar, Sim. né? Sim. A gente tivesse as ferramentas, as condições, o conhecimento para, de fato, aproveitar aquilo, né? Não deixar aquela oportunidade passar. Então, na época, eu estudava francês, que era uma coisa que ninguém fazia, né? Assim, o inglês era o segundo idioma e tal, mas eu sempre amei o francês, então... mas por que você está estudando francês? Não, porque eu quero, porque eu gosto, né? Mas então, não imaginava que ia. Não imaginava. Lei de causa e efeito. imaginava. Já começou ali, ó. Eu tive quando eu estava no mestrado, eu tive uma oportunidade de fazer um curso de 1 mês no Instituto Pasteur, lá em Paris. E aí, quando surgiu essa oportunidade, era uma bolsa e tal, era tudo em inglês, eu falei, dá pra eu ir, né? Tranquilo. Porém, eu falei, gente, eu acho que eu já vou começar a estudar francês. Então, eu já comecei uns 2 meses antes, que eu falei, eu não quero chegar lá sem falar nada. Então, teve esse né? Eu comecei a estudar antes, mas depois que eu voltei, eu continuei estudando. Então, quando a oportunidade do doutorado apareceu, eu já estava estudando há 2 anos, né? Eu não parei depois que eu voltei do curso. Então, fiz meu doutorado no sul da França, em Montpellier, uma cidade maravilhosa. Uma cidade que falam que é a cidade onde o sol nunca se põe, porque são 300 dias de sol por ano. Você deve ter uma casinha lá e vai levar gente. Eu gostaria muito. Eu tinha uma casinha alugada, mas infelizmente, quando eu voltei, eu tive que deixá-la, né? Mas, então, fiz meu doutorado lá. Segui para um pós-doutorado na Bélgica, então estava muito focada, assim, em seguir a área acadêmica. Né? Então, fui para Bruxelas, fiquei 1 ano lá. E também tem toda uma história de por que foi lá, né? Mas é aquilo, não dá pra... Desculpa te cortando. Eu tenho uma amiga que ela estudou essa área científica, estudos de células troncos e tudo mais. Ela saiu do Brasil com uma bolsa, exatamente, para estudo lá fora. E aí, renovaram a bolsa dela por mais 1 ano e foi renovando até que a bolsa já tinha chegado no limite, ela teria que voltar. Eles contrataram ela. Hoje em dia, ela mora lá, é casada, vai ter um filho e a vida dela é isso. Fez e exatamente lá, esse né? caminho que ela fez. Então, muito similar, de fato, né? Então, sempre com bolsa, né? E aí, fiz o pós-doutorado lá em Bruxelas. Adorei morar lá, mas, assim, muito frio. Muito nublado, o tempo todo meio cinza, né? Eu sou mais do sol, né? Aí, eu reclamava um pouquinho disso. Mas... E aí, quando eu terminei o meu pós-doc, aí já foi diferente. Porque aí eu já estava pensando, será que eu realmente quero área acadêmica? Será que eu realmente quero passar a vida sendo pesquisadora? Até porque eu já estava pensando em voltar para o Brasil, né? Meus pais estavam aqui, já eram mais velhos, né? O tempo vai passando, né? E aí... Quando você voltou? Eu voltei em 2013. E eu fiquei 5 anos lá fora. E, na verdade, eu voltei porque eu comecei a procurar, falei, bom, será que eu volto para a área acadêmica ou não, né? E aí eu comecei a procurar, na verdade, ir para uma multinacional, entrar para o setor corporativo, que eu já estava pensando em outros caminhos, né? E aí eu me candidatei para várias empresas, me candidatei para uma específica que a sede é em São Paulo, nunca tinha morado em São Paulo, né? Porque eu saí do Rio para lá, né? Enfim. E aí fui selecionada no cargo, né? Eu entrei como assessora científica, responsável por dar treinamentos, palestras, consultorias sobre os produtos que a empresa vendia, né? E tanto apoio pré e pós-venda. E fiquei bastante tempo como assessora científica e dentro da empresa fui crescendo. E aí eu comecei a ver que eu precisava fazer algo a mais, porque eu não queria ficar também a minha vida inteira como assessora científica. Sim. Né? Porque é um cargo que eu viajava muito, né? Eu, o tempo todo viajando. E falei, gente, quando eu tiver filho, e como que vai ser, né? E aí eu decidi fazer um MBA em marketing. Então, assim, a gente, né? E aí fiz um MBA em marketing na FGV, lá em São Paulo. A empresa me apoiou bastante, né? Também uma boa parte do MBA foi financiado pela empresa. E quando que você veio pro Rio? Me conta. Tô chegando no Rio, eu juro que eu tô chegando no Rio. Resumindo, resume pra gente, história, né? Saber do atual do seu negócio. Doida pra saber quando que... Não, vou contar. Então, bom, fiquei 10 anos nessa empresa, né? E aí já estava atuando mais em outras áreas. Até que na pandemia, decidi voltar pro Rio
Minha família mora aqui, né? Meus pais moram aqui. Então, por questões pessoais, eu decidi me desligar dessa empresa e ficar inicialmente focada na minha vida pessoal. Então, isso foi focado no meu pai, na minha mãe. Meu pai estava precisando de cuidados. Meu filho tinha 1 ano e meio na época. Então, dei essa pausa. E aí, fiquei 1 ano e meio, né, nesse ato. E aí, nisso, surgiu a oportunidade do empreendedorismo. E aí, então, Então, você começou a empreender em... Ano passado. Ano passado. Então, é bem recente. 2024. Ter o meu negócio mesmo em fevereiro do ano passado. Então, é bem recente. Né? É totalmente diferente você trabalhar numa empresa do que você ter a sua empresa. Sim. Né? E aí, então, eu entrei, comprei uma franquia de uma academia de eletroestimulação muscular, que se chama TechFit. E há 1 ano e meio eu administro essa franquia, sou dona da franquia. E eu falo que eu não aqui no Recreio, aqui pertinho também, né? No Shopping Legusta, aqui do lado. E não saí da área da saúde de uma certa maneira. Eu falei, não é uma academia como qualquer outra, é uma academia tecnológica, uma academia diferente. Então, vai muito de acordo com o que eu penso, né? Tem muita tecnologia por trás, muito estudo, muita pesquisa, muita ciência e muito embasamento científico para aquilo que a gente oferece. E agora eu tô nesse mundo... Tem 1 ano já a academia? Tem 1 ano e 4 meses que eu estou na gestão da academia, mas a academia já está no Recreio há quase 5 anos. E nesse... Ah, tá. Então a academia já estava aqui antes. Já estava aqui antes. Eu já conheço a academia. Já? Por isso que eu falo, eu já conheço a academia há mais tempo. Era então. de outra pessoa que estava na franquia e agora você. E nesse 1 ano e pouco, qual o seu maior desafio? O que você acha que é mais difícil? É você entender o seu negócio de ponta a ponta e todas as nuances dele, né? Você precisa entender desde o operacional, que não é só o produto que você vende, mas é todo o fluxo operacional. É financeiro, é RH, é marketing, é tráfego pago, é absolutamente tudo. Por mais que você tenha pessoas ali que são responsáveis pelas áreas, você precisa cuidar um pouco de tudo. E eu acho que o mais importante é você estar presente no seu negócio. Isso faz muita diferença. Eu acho que é uma ilusão você achar que você vai ter um negócio e você não vai nunca aparecer e as coisas vão rodar. Acho que não tem como. Não, você tem que realmente É. estar ali, né? Tá presente, participar, se envolver de fato naquilo. Que né? eu acho que é uma ilusão para nós que somos prestadores de serviço, porque eu sou prestadora de serviço, eu sou como um dentista. Você vai no dentista porque você gosta da mão dele. Se você não chega no dentista e pede para ele, olha, faz a extração ou a restauração com a minha assistente, isso não vai acontecer, você não vai. Você só quer ir com ele. A gente tem a ilusão de que vocês, empreendedoras, podem fazer isso, né? Vocês não são prestadores de serviço, vocês são comerciantes, de certa forma. Então, você pode ter uma atendente que vai lá e me oferece o perfume e me mostra as nuances daquele perfume, se ele combina ou não para mim. Você pode ter uma pessoa que entende do mecanismo, da ação, daquela eletroestimulação e me vender o serviço. Eu não posso fazer isso. E agora eu estou vendo o outro lado, que na verdade vocês estão no mesmo time que eu. Tudo no mesmo time. É claro que você Ela tem que falou ter, uma né? coisa. Fala, Tati, que eu vou... Só para completar o que ela falou, além disso, não é só a questão do entender do negócio. Além do entender, que é a parte burocrática, que a gente fala que é a parte mais maçante, mais sacrificante, é muita coisa, você é o exemplo. Se você não está lá, por que eu, o funcionário, deveria estar lá? Se você não está lá para me ajudar, como eu vou melhorar? Se você não está lá para me dar o exemplo de como ser, do que ser, onde melhorar, onde eu quero chegar, Sim. você não consegue. A gente não consegue nada sozinho. Se eu não conseguir chegar onde eu estou sozinha, quem dirá a pessoa que está me ajudando? Meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. Porque os funcionários, para mim, pelo menos é assim que eu vejo, eles são simplesmente complementos no meu negócio. Eles me completam. Eu sozinha não sou ninguém. Eu com eles, eu sou um time. Se eu não tiver eles, eu não tenho ninguém. Acabou. Sozinha eu não vou conseguir a lugar nenhum. E essa coisa que você falou da inspiração, do exemplo, é muito importante. Você falou uma coisa que eu me lembrei dos áureos tempos que eu tinha escritório, né? Cheguei a ter
revista por 23 anos no Recreio e por 11 anos na Barra. Então, tinha escritório, cheguei a ter quase 40 pessoas trabalhando, entre funcionário, estagiário e pessoas que trabalhavam na área comercial. E você me falou uma coisa que eu lembrei muito, assim, tocou lá no fundo. Tipo, a hora que o escritório abria, eu tinha que estar aberta. Eu podia não estar lá, mas eu tinha que estar. E nunca conseguia também ficar relaxada quando não fechava. Porque, por mais que tivesse equipe treinada, tinha líderes, enfim, a gente sempre fica preocupado com tudo que vai acontecer. E a Nina comentou sobre algo muito importante, sobre a gente cobrar do profissional, querer o profissional. E aí a pergunta que eu tenho para te falar me veio da Flávia, porque uma fala eu vou lembrando de outra coisa para falar, sobre tecnologia. Sim. Porque a sua área hoje, né, tem muitos aparelhos, tem o ultrassom, né, microfocado, super em alta. E o quanto o seu negócio funciona através dessa tecnologia e o quanto você consegue imprimir do seu DNA ali para poder executar com tecnologia a tua metodologia, como fazer, como usar para ser diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ultrassom microfocado, se realmente ele funciona. Se ele entrega o que fala. Se entrega o que todo mundo diz e como você faz para que seja diferente. Fazer com a Nina e fazer com outro profissional. Então, eu amo tecnologias. Eu acho que a tecnologia, ela não nasce sozinha, ela nasce de um estudioso. Ela nasce de um cientista. Então, para ele entender que aquela tecnologia ela vai funcionar para melhorar o desenho muscular, para melhorar o desenho da célula, melhorar a pele, houve todo um estudo, né, milimétrico, lá minucioso, para criar aquela tecnologia. Eu já trabalhei muito com corrente russa, né? Que quando ela falou da eletroestimulação na atividade física, quando eu trabalhava com a corrente russa, eu mandava a pessoa fazer o movimento da musculatura, porque a gente sabe que ele funciona melhor. Então, hoje... mas só você. A maioria queria ficar deitado lá, né? O que a gente queria era ficar... a gente fazia o exercício muito legal, junto. você tinha já essa, né? Já tinha, por quê? Porque para você alcançar as fibras certas, você tem que fazer a programação certa, não é só apertar o botão. A tecnologia não funciona sozinha, assim, né? E aí é onde que entra o ultrassom microfocado. Hoje, o ultrassom microfocado, ele é uma tecnologia que muita gente conhece como Ultraformer, Ultera, tem alguns nomes que o pai dá para o seu filho. Só que todos eles são ultrassom microfocado. Na verdade, é um equipamento onde dentro dele tem um mecanismo que, em geral, são cristais, né? Cristal de quartzo. Tem outros cristais que são usados, onde eles ficam se movimentando. O movimento deles gera onda sonora. Essa onda sonora, quando ela é aplicada na pele, numa velocidade correta, ela vai virar onda térmica. Essa onda térmica ela vai degradar o colágeno senescente, que é o colágeno velho, e vai fazer um colágeno novo nascer, e assim você consegue fazer um efeito lift. Por que fazer essa troca? Porque o colágeno, qualquer célula, ela vai envelhecendo, ela tem um ciclo celular, não tem ninguém melhor aqui para confirmar isso do que a doutora aqui, né? Porque ela é uma doutora. Ela é uma doutora. Então, ela sabe que a célula, quando ela chega no seu tempo, né, de senescência, ela precisa falar assim, não caiba mais aqui. Ela tem que fazer a apoptose. Só que tem muitas células que resistem, falam, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E, além disso, ela cria, às vezes, uma célula chamada célula espelho, que é uma outra que jovem, mas que resolve imitar a velha. E aí ela começa a ter todo um atraso na sua função, fazendo com que você sofra um envelhecimento precoce muitas vezes. Então, o ultrassom microfocado, quando ele faz o aquecimento, quando ele usa essa energia e ele degrada o colágeno profundo, o médio e o superficial, por que eu vou falar das camadas?
Por quê? Porque o ultrassom microfocado, ele pode atingir uma área do nosso corpo que chama da nossa face, que é o SMAS, que você só consegue chegar no SMAS através de cirurgia plástica, através de um lift facial, abrindo, levantando. Então, realmente funciona como um lift. Funciona, ele chega no SMAS, que é nessa região que realmente promove o lift. Só que, para isso acontecer, eu preciso trabalhar o SMAS e preciso trabalhar a derme média, aí eu uso uma outra ponteira, e preciso trabalhar a epiderme, que é a parte mais superficial. Então, não é simplesmente apertar um botão. Existe uma fisiologia por trás do nosso corpo que a gente precisa respeitar. E precisa fazer com que você faça a aplicação e espera. Né? E aí, de acordo com a atividade celular que aconteceu ali, que também depende da idade, da nutrição, se essa pessoa é uma pessoa que se expõe muito à radiação solar, se é uma pessoa que bebe água. Então, tem um monte de fatores que influenciam o resultado do ultrassom microfocado ou o fracasso. Né? Porque qualquer tratamento você pode ter fracasso. Vai depender da adesão também do teu paciente. Então, tudo tem que ser muito bem conversado, tudo tem que ser muito bem explicado. Porque, infelizmente, hoje, muita gente não quer fazer a sua parte e quer colocar todas as fichas na tecnologia. A pessoa vai até o teu espaço, coloca o macacão, faz o choquinho, sai dali e passa no McDonald's. Então, essa pessoa, ela não vai ter o mesmo sucesso daquela que saiu dali, tomou seu whey protein, tomou sua suplementação, bebeu sua água. É preciso entender que o corpo, ele funciona de acordo com o que você oferta para ele. Se você oferta nutrição boa, ele vai ter uma resposta boa. Você vai ter pele bonita, cabelo bonito, vai ter tudo que você deseja. Agora, se você oferece alimentos pobres, só ricos em açúcar, você não vai conseguir ter o resultado. Isso é para tudo. Muito bom. Então, não adianta só usar a tecnologia. Não adianta. Adoraria, eu estaria milionária. Porque a gente vê, né, muitas clínicas e muitas divulgações, principalmente na internet. Não, porque é a solução, porque, gente, não é só. Caminho, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Tem muita estratégia. Agiliza, auxilia, né? Ajuda, mas não resolve. É verdade. Sozinha, meus pacientes, eu tenho pacientes de 25 anos. Porque é o tempo que eu estou no Rio de Janeiro. Isso é o máximo, né? Muito legal. Tem muita gente de 25 anos, de 20 anos. E elas falam, Nina, você machuca nas palavras. Porque quando eu chego para a pessoa e falo, olha só, você não fez a sua parte. Eu fiz. Não fez. Porque contra fatos não há argumentos. Se você tivesse feito, eu fiz a minha. Se você tivesse feito a sua, agora você teria a pele ou o rosto ou a parte do corpo que você desejaria. Aí a pessoa, é verdade. Então Não pode mentir para médico. Se entrega logo. Obrigada, saber, muito interessante, né? Você acompanhou vários momentos da estética até chegar à biomedicina. Sim. Então, você falou aí de aparelhos e de protocolos antigos que existiam, né? Que, quando não tinham esses tecnológicos todos, mas que também auxiliavam. E também não adiantava só eles. Sim, mas né? Infelizmente também o mercado ele é muito desleal. O que acontece? Por exemplo, eu vou falar aqui, você sabe que eu sou meio polêmica, né? Eu vou falar porque eu não Pode falar. Vou falar. O Ultraformer é uma tecnologia de ponta excelente. É um equipamento coreano. Ele foi produzido na Coreia. Por uma questão de mercado, por uma questão financeira, eles têm um limitador de disparos. Eles têm um chip onde eles limitam. Então, essa ponteira vem com 10 mil disparos, essa aqui vem com 20 mil. E aí, o que acontece? Que, para mim, isso é errado. Por quê? Porque o cristal de quartzo, ele não deixa de funcionar nunca. Só depois de, talvez, 400 mil disparos, 500 mil disparos, pode ser que ele comece a ter
um andar meio capenga, mas você vai até lá, faz a regulação, a calibração daquele equipamento e ele volta a funcionar normal. Então, o que eles limitam o tratamento, obrigam o profissional a limitar o tratamento em relação a disparos. Então, você compra um tratamento... X disparos, né? Por quê? Porque cada disparo, ele custa R$2 para o profissional. Você chega lá, aí eu avalio o teu rosto, eu falo, olha, a gente precisa de 5.000 disparos. Vai dar 10.000 de custo para o profissional. Como é que você faz um tratamento desse? Sim. Você não faz. E aí, o que eles usam? Olha, você pode trabalhar por partes. Então, você pode trabalhar uma M-face, você pode trabalhar o terço médio, e aí te vende, olha, então, tantas pessoas me ligam, quanto custa 500 disparos? Quanto custa o terço médio? Que loucura, né? Eu falei, não dá, porque o rosto é todo interligado. A musculatura, ela trabalha em comunicação uma com a outra. Então, não tem como fazer isso separado. E aí, por ter esse custo que é muito alto, eles acabam fazendo o quê? Pegam 500 disparos, distribuem no rosto todo para poder ter um valor acessível para o paciente. Que hoje uma sessão de ultraforme por aí é a partir de R$2.500. Então, você sabe que o profissional precisa ganhar, a empresa precisa ganhar. Existem custos por trás disso, existem impostos, nota fiscal, né, o teu equipamento todo você precisa pagar. Então, quantos disparos você vai colocar ali de forma que fique um valor acessível, que sobre para você? Que vale a pena para você. Que vale a pena para você. Né? Perfeito. Então, o meu equipamento, ele é um equipamento brasileiro, onde ele não tem limitador de disparos. Eu faço 4, 5, já fiz 6.200 disparos no rosto de uma pessoa. Eu fico 2 horas e meia. Eu boto uma musiquinha, a cliente dorme, ela fica lá roncando, enquanto eu vou fazendo toda a aplicação, porque ele é milimétrico. A aplicação tem que ser milimétrica. Não pode parar, porque eu preciso fazer com que aquela energia, que é um som, se transforme em calor. Então, se eu fico passando dessa forma, ela nunca vai juntar energia suficiente num ponto para ela se transformar em energia térmica e não vai degradar nenhum colágeno que eu preciso. Então, é um trabalho de paciência, onde, infelizmente, o mercado está acostumado a fazer os 15, 20 minutos de ultraforme. Dói muito, porque eles tinham, não sei se ainda tem, uma ponteira que aquece, que é desnecessária, porque a finalidade é outra. O próprio ultrassom, ele se transforma em calor, então você não precisa de um calor extra, que eu acho isso realmente uma loucura. Mas, enfim. Então, hoje eu consigo alcançar muito mais resultados com uma aplicação com um equipamento que é confortável e eu não tenho que fazer a análise, a avaliação pelo valor que você tem, que você pode pagar. Sim, o que precisa, né? Sim, o que precisa. Muito bom. Olha, diferente. Isso é uma aula para mim, tá? Já vou Doutora. aqui correndo. Não quero ir mais ninguém, desculpa. Ficou bem claro que não é só apertar um botão, É. né? A gente fala a mesma coisa sobre a tecnologia de eletroestimulação muscular, que, é claro, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que vai potencializar muitos resultados dos treinos, né, dos alunos. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas o grande diferencial é o olhar do professor, é o olhar técnico do profissional, é o acompanhamento individualizado, para justamente conduzir o treino da melhor forma, né? A tecnologia, ela é um acessório. Ela vai potencializar, mas você precisa saber usar de maneira estratégica. E entender quais são os objetivos do paciente, né? Quem é o Quais profissional que fica lá? É um professor de educação física? De educação física. Eu sempre tive essa curiosidade. Mas ele é treinado para isso? Sim. Porque é uma coisa muito específica. Sim. Não tem como você chegar lá, botar um profissional e falar assim, não, faz aí um Não, na verdade, todos são profissionais de educação física, então, obviamente, já tem todo o conhecimento basal, né? Sobre movimentos, etc., exercícios de uma maneira genérica, né? Digamos assim. E aí, quando a gente contrata, passa por um processo seletivo bastante rigoroso. E dentro desse processo seletivo inclui treinamentos, e onde a gente avalia o desempenho durante os treinamentos, e uma vez o profissional contratado, ele ainda fica um tempo em treinamento interno até conseguir, né, e poder estar liberado para ministrar as aulas. Então, E são 20 minutos. 20 minutos 2 vezes na semana.
Muito bom. Tati, vou Diga. saber de você aí coisas sobre perfumes. Ai, Uma especialista nisso. Especialista assim, né? Olha, eu quero saber duas coisas que eu acho que todo mundo quer saber. Como começar a usar os bons perfumes. A gente estava tendo essa Importados e conversa maravilhosos, antes, né? sem ter que investir muito. Essa é uma. Hum. Como que funciona isso? O que que a gente pode fazer? Quem aqui não usa nenhum perfume muito bom, assim, ou quer investir, quer dar um upgrade nessa área aí, o que que faz? Então, primeira coisa que você precisa saber é: existe uma diferenciação entre as fragrâncias, né? Que são Eau de Toilette, Eau de Parfum e o Parfum. Cada uma delas tem uma concentração de óleos essenciais específicas. E isso faz com que o seu perfume encareça ou não. Além de dar mais longevidade ao perfume, ele ficar mais tempo na pele e etc e tal. Isso é mais uma Então, parte técnica, essas né? 3 categorias, Sim. uma delas já é mais cara. Sim, a mais cara é a Parfum. Aham. Porque ela tem uma concentração de óleos essenciais muito elevada. Ela chega a 30%. Então, você está falando aí de muita coisa. Você está falando de quase 20, 30% de pura essência, Sim, né? sim. Enquanto o Eau de Toilette ele tem uma concentração muito baixa, comparada ao Parfum, não é que seja baixa. E isso faz com que o produto ele fique mais barato. Você tenha um acesso melhor a esse perfume. No tanto que no Brasil, quando eles lançam uma fragrância, dependendo da proposta, ela começa com o EDT, que é o Eau de Toilette. Ela vem pra gente como EDT. Como é que é a sigla? EDT. EDT. Isso. Ela vem pro Brasil como EDT, ela pulveriza o mercado acolhe ou não essa essência, tem uma aceitação boa ou não, através até de mídias sociais, mídias mesmo. E tendo essa aderência, o público gostando, eles já trazem o segundo lançamento, que eles chamam de lançamento. Mas, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma variação de essência. Eles trazem o EDP, que é o Eau de Parfum. Que é um pouco mais concentrado. Que é um pouco mais concentrado. Entanto, que a nota dele é mais concentrada, ele tem mais tempo de duração na pele que o EDT. E ele é já um preço um pouco mais elevado do que o EDT. E para completar, para deixar todo mundo mais perdido ainda nessa loucura de categorias, eles trazem um parfum, que é uma concentração ainda mais intensa, que chega até 30% de óleos essenciais, e aí você tem um preço ainda mais caro ainda. Porém, a durabilidade é maior na pele. Existem essas pequenas diferenças, mas que para um bolso que está começando, eu aconselho, vai no EDT. Primeira coisa, vai no EDT. Identifica o tipo de cheiro. A gente chama de cheiro, né? Essência que você gosta. Ah, eu gosto de um cheiro mais amadeirado. Eu gosto de um cheiro mais frutado, atalcado. Eu gosto de coisas muito doces, né? Que remetem quase a um chiclete. Aquele cheiro de chiclete que a gente tinha na minha infância, né? Desculpa, gente. E então, você tem que identificar isso. Porque aí você começa a se identificar com o perfume. Eu sempre aconselho, começa com o EDT. Nunca vai para um EDP. O EDP, ele acaba concentrando mais essa essência, esse cheirinho que você escolheu. E aí você pode não se adaptar. Então, começa com o EDT. Gostou? Fixou na pele do jeito que você gosta? Tem aquele seu cheirinho? Aí você depois pode testar um parfum. E na hora que você for comprar, muito importante, seleciona sempre os de menor volumetria. Eu tô jogando contra mim mesmo agora, tá, gente? Desculpa. Mas é verdade. Você está experimentando. O que adianta você depositar, você dispensar um valor muito alto, porque é um perfume importado, e você não gostar daquela essência que você escolheu? Então, primeiro, compra o de menor volumetria. Gostou? Aí sim. Esse eu gostei, eu quero esse é o meu perfume. Você vai e investe no de maior, porque aí vai valer a pena. Os homens, normalmente, eles são fiéis, eles não trocam nunca, né, o perfume. E eles só compram de 200. 90% das vendas masculinas que eu tenho são de 100 e 200. E para você trocar o perfume do homem, assim, o cheiro dele,
É bem muito difícil, difícil. né? É Verdade. muito difícil. São pouquíssimos que chegam lá na loja e falam, eu quero mudar o meu perfume. Agora a mulher muda muito. As mulheres gostam de mudar Sim, mais. e normalmente elas compram os menores. Porque ela quer ter um perfume pro dia. Isso eu ia falar. Uhum. Perfumes para ocasiões especiais, ocasiões mais casuais, ocasiões mais sofisticadas. Às vezes a gente percebe que a pessoa está super cheirosa, mas ela está com um cheiro fortíssimo para um ambiente de calor, enfim. Como que escolhe isso? Tem uma regra? Como é que funciona? É bom ter 2 perfumes, um pro dia, outro pra noite? O que você sugere? Então, eu sempre aconselho a você ter 2 perfumes. A mulher, normalmente, né? Vou tirar por mim, tá? Que fica mais fácil. Eu tenho 2 perfumes. Um que eu tenho pro dia a dia. Na verdade, mentira. Eu tenho uns 5 perfumes, né? A verdade é essa. Mas vamos resumir aqui pra 2. Vamos enxugar um pouquinho. Eu tenho 2 perfumes. Que é um pro dia, que eu uso. Que ele é mais... ele é mais frescor, sabe? Ele tem um cheiro mais agradável. Você passa, você deixa... a gente chama de lastro olfativo. Gostoso. Ele é refrescante. E eu tenho um perfume pra noite. Que ele já é mais amadeirado, mais intenso, ou um perfume mais adocicado, ou um perfume elixir. Não vamos entrar na parte do elixir, deixa quieto. Ah, só um exemplo. É uma variação, é uma variação de uma fragrância. E ela é ainda mais intensa ainda do que o parfum. Ela consegue ser mais concentrada. Exatamente. Legal. E então, eu tenho esse perfume. E eu vou intercalando. Às vezes eu uso, dependendo da ocasião, eu vou para um casamento, mesmo de dia eu já uso um perfume mais forte, porque eu gosto. A ocasião pede algo mais marcante. Agora, se eu vou pro shopping, eu uso um perfume mais suave. No ambiente de trabalho. Nossa, as pessoas me perguntam muito isso lá, quando a gente tá na loja. No ambiente de trabalho, qual perfume você indica? Eu indico perfumes mais suaves, mais atalcados. Nossa, até difícil essa palavra. São perfumes mais... Sabe aquele algodãozinho, sabe? Sim. Remete aquele algodão. É perfeito. Você não incomoda o seu vizinho, não se incomoda. E ele cabe em todas as possibilidades. Numa reunião de negócios, numa reunião com seu diretor, com o presidente, enfim, CEO da empresa. Saber usar o perfume é muito importante, né? Sim. Muitos anos eu vi uma pesquisa masculina, essas revistas, lembra aquelas revistinhas de adolescente que tinha? E aí estava assim uma pesquisa que fizeram, não sei se era real, né? Sobre o que o homem achava mais brega na mulher. O excesso de bijuteria, o excesso de maquiagem ou o excesso de perfume? O excesso de perfume. Foi quase unânime aonde os homens, isso era uma revista de adolescente, então mesmo os homens mais jovens achavam isso também desconfortável, o excesso de perfume. Talvez porque o perfume fosse muito forte. Entendeu? Hoje em dia, antigamente, na minha época, nós tínhamos o perfume para adolescente. Hoje em dia caiu um pouco isso por terra. Mas ainda assim, vou dar um exemplo, o Light Blue é um perfume de adolescente. Dani. Entendi tudo agora. Agora eu entendi isso porque explica você muita estava coisa. falando isso. Por exemplo, um La Vie est Belle. Ele é um perfume que as pessoas amam, mas os adolescentes são apaixonados. Nossa, eu já usei muito. Mas eu já usei já assim, bem com 40 e poucos anos. Mas ainda tem essa pegada do adolescente, essa chama, esse calor pela adolescência. Tem alguns perfumes mesmo que, hoje em dia, eles chamam muito os adolescentes, sabe? E tem perfumes que vendem por causa do nome? Só por causa do nome, sim. Tem perfumes que só vendem por causa do nome. Tem não vou dizer qual. Não embalagem posso fazer também, isso. né? Sim. Embalagem. Olha, vou matar a curiosidade de vocês. Cada embalagem conta uma história. Com certeza. Cada embalagem é desenhada... É um design de produto que estudou aquilo ali. Exatamente. Tudo. As marcas, as grifes, elas estudam cada embalagem. Como ela vai ser. Vou dar um exemplo básico. A Lancôme, né? Que produz o perfume La Vie est Belle, a marca, eles lançaram o La Vie Elixir. E esse La Vie Elixir, hoje em dia, ele é totalmente diferente do que ele era antigamente. Por quê?
porque a garota propaganda dele, a nossa maravilhosa Julia Roberts, ela foi ganhando idade ao longo do tempo. Então, eles sentiram a necessidade da mudança desse perfume. E eles mudaram o frasco, a cor Olha que máximo. e o cheiro. Acredite se vocês quiserem. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu falei, nossa, minha Julia Roberts mudou muito. E eu não Ela uso envelheceu. Lavie. Identidade Ela não visual envelhece. mesmo. É a identidade visual. identidade. E como ela é a garota propaganda mesmo da marca, ela foi ao longo de todos esses anos, eles precisavam também se adaptar. E o mercado já estava saturado do mesmo cheiro. Porque eles faziam várias outras derivações de Lavie, mas nunca conseguiram chegar ao nível em que o Lavie mesmo, Lavie Belle, o tradicional, chegou, aos números que ele chegou. Que chegou a ser um ponto, né? Chegaram. E aí agora, eles fizeram um novo lançamento mundial, eles reformularam o Lavie Belle. Nossa, e quantas histórias e quanta coisa tem por trás da gente passar na loja e comprar um Perfume. Tem, né? muito Às vezes legal, até né? a gente comprar na empolgação também, né? Às vezes é isso, a gente tá viajando, aí naquele momento você experimenta aquele perfume, ele é delicioso, aí você compra, aí você chega em casa, cara, não gostei. Não combina comigo. Não combina comigo. Onde em que universo eu tava ali? Porque era aquele momento de euforia, né? De alegria, que aquele cheiro fez algum sentido, né? A única coisa boa é que, de fato, quando você cheirar aquele perfume, vai te lembrar a sua viagem, a sua experiência, né? Mas eu acho legal aqueles pequenininhos também. É o travel. Aquelas que chama, caixinhas, né? São Com muito vários. lindinhos. Porque é isso, a embalagem é a coisa mais linda, né? Os frascos, né? São Engraçado que bonitinhos. a gente não, pelo menos lá na loja, a gente não tem muita aderência a esses. Porque como você pode levar até 100 ml na mão, normalmente as pessoas levam de 30 ml. É. Sim. Só é muito fofo. Só é muito fofo. É lindo. É pra tipo, É fofo. colecionar. Não, Né? tem pessoas que fazem coleção de mini frascos. Tem pessoas que fazem coleção de frascos. Por exemplo, a Carolina Herrera, de Good Girl, ela fez vários lançamentos, teve edições limitadas de frascos de colecionadores. Eles fazem com glitter do Natal, eles fazem pro Dia das Mães, às vezes eles lançam alguma coisa. A fragrância é a mesma. O que eles mudaram? O frasco. Porque tem pessoas que fazem coleção e existem realmente colecionadores. Já atendemos muitos colecionadores. Você tem a edição limitada do Good Girl? Ah, temos. Tá aqui. Porque é colecionador. Só porque é colecionador. Muito legal. Às vezes o líquido fica lá dentro, mas ela tem a embalagem. E sobre o cheiro estragar, porque eu sei que tem perfume, quer dizer, eu conheço quando o perfume está estragado porque o cheiro é insuportável, né? Mas tem pessoas, eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa, uma conhecida, tadinha, ela compra muito, ela se empolga, e aí ela não tem tempo de usar aquilo tudo. Aí 2 anos depois ela lembra, eu vou usar aquele perfume, aí ela passa. E ela não sente que ele está estragado. Então, existe a oxidação do líquido. A nossa doutora aqui pode explicar até melhor que eu. Mas o líquido, ele oxida. Entendi. Ele tem uma validade. E muda o cheiro e fica... E aí você fica muda o bonito. cheiro, Nossa, muda a fica fragrância, dá insuportável. alergia, dá problema de pele. Entendeu? Então, Muito o que eu legal. sempre indico é... Mantenha em um ambiente refrigerado, que eu digo assim, fresco, longe de sol, não coloca dentro de do armário, carro. dentro do carro, nada disso. Isso tudo altera a composição química do perfume, doutora. Tô errada? Não é isso mesmo. Certo. Eu não Obrigada. sou especialista em perfume. Não Mas sou doutora aí- em perfumes, mas sim. Não, sim. mas existe O uma... ambiente tem que ter a temperatura certa, né? Tem a influência Lembra da que os perfumes iluminação. antes, você vê que mudou muito a forma de você fazer a evasão dele. Porque antigamente era aberto, o que você fazia? Botava. Botava o Sim. dedo e passava Já aqui. muda. E aí ele começava a ficar meio laranja, aquele perfume que era amarelo clarinho, ficava laranja. Evapora. Evapora e tem nossa mão é cheia de bactéria, né? Exato. E outra coisa, você falando que a gente passa, existem também locais no próprio corpo que você aumenta a durabilidade da fragrância, que são nos punhos e atrás das orelhas. São os pontos principais, porque quando você vai dar um abraço a alguém, a pessoa vai te beijar no rosto, ela vai sentir o cheiro pela sua orelha. Pela sua orelha não, por trás da sua orelha, o perfume. O cheiro Aqui. vai sair aqui no meio que no cangote. Do cangote. Exatamente. Ou quando você vai apertar a mão de alguém, chega mais próximo, o cheiro, ele alastra, ele tem esse rastro, né? Vamos dizer assim dizer. Então, são pontos marcantes. E eu fui aprendendo isso tudo em treinamento. Eu não sabia disso.
Muito interessante. E, por exemplo, né? quando a gente vai normalmente experimentar um perfume, a gente borrifa ele num papelzinho, né? Não aconselho. Pois é, porque É porque muda, na pele né? é Na pele é diferente. totalmente diferente. E aí também não dá para experimentar vários perfumes no mesmo dia. Não, Não, eu São aconselho três, no né? máximo 3. É. 3 eu- perfumes. Até porque você, depois do terceiro, você já começa a ter uma dificuldade de identificar o cheiro Sim. do perfume. Pode ser cheiro aquele cafezinho que a Não, gente mas vê? melhora, mas não resolve. Não resolve. É. Você começa a confundir. Aquele É. cheiro já não é mais cheiro, que cheiro, misturou com outro. Então, eu super aconselho. Coloca no máximo 3. Aqui num punhozinho, outro no punho. Sim. Vai dar uma volta no shopping. É o que a gente fala pros clientes. Tá na dúvida? Vamos colocar na pele? Isso. Dá uma volta no shopping. Daqui a 1 hora, 2 horas, antes de você ir embora, cheira um punho e depois o outro. O que você sentiu? Com o que você se identificou? Porque o perfume é identificação. Sim. É uma Verdade. ótima dica, né? É. Bem legal isso. Muito bom. Dá esse tempo, né? Flávia, É. eu quero saber de você aí olha só. O que faz uma pessoa escolher a Tech Fit e não escolher uma academia convencional? E se a pessoa faz Tech Fit, também pode ir a uma academia convencional? 2 vezes na semana Tech Fit, outro dia em outra academia? Excelentes perguntas, hein? É. Já começamos animados. Bom, então só uma breve introdução da Tech Fit, a gente já falou um pouquinho, né? Aproveita e olha para sua câmera e fala. Cadê da minha Tech câmera Fit. ali? Bom, a Tech Fit ela é uma academia de eletroestimulação muscular. É uma academia onde durante o treino o aluno veste um colete e esse colete ele tem eletrodos que ficam posicionados em grupamentos musculares específicos, por exemplo, bíceps, abdômen, tríceps, panturrilha, né, etc. E durante o treino, ou seja, durante o momento, durante a aula onde o aluno está executando os exercícios, esse colete, ele estimula os músculos, né, através de estímulos elétricos, contrações musculares, e isso potencializa muito o treino em si, né? E você consegue trabalhar todos os músculos simultaneamente. Então, diferente, por exemplo, de um treino de academia, onde normalmente a gente segmenta os grupamentos musculares por treino, onde eu vou treinar superior, outro dia eu vou treinar inferior, a gente precisa dessa mescla, né? Normalmente, né? Porque senão você fica muito tempo e você precisa daquele tempo de descanso. Como você trabalha todos os músculos simultaneamente, você em 20 minutos você consegue completar o seu treino. Então, você em 20 minutos termina a sua aula e o indicado é de 2 a 3 vezes na semana, no máximo, e você já tem resultados muito eficientes com esse treino. Em relação a quem pode treinar, tanto pessoas que não têm preparo físico, normalmente o nosso público é bastante assim, quem não gosta da academia tradicional. Eu não gosto de academia, eu não gosto de ficar lá pegando peso, eu não gosto de ficar horas na academia, não tenho tempo para ficar horas na academia, não tenho essa energia, não gosto mesmo. E muita gente não gosta. muita gente, né? Não tem tempo mesmo, né? Não é porque eu, por exemplo, não gosto de academia tradicional, né? O meu perfil. E lá, então assim, você não tem tempo, você chega na Tech Fit, em 20 minutos você resolve sua vida. Toma seu banho, a gente tem banheiro, privativo, toalha, secador, chapinha, me arrumo, vou embora, vou trabalhar, vou para minha casa, resolver minha vida. Que prático. Então, é muito prático, né? E para quem treina, ele também serve como potencializador, né? Então, quem já é atleta, ela é muito recomendada para potencializar o treino, para aumentar a resistência, para melhorar a recuperação, para aumentar a tonificação, o fortalecimento do core abdominal. Então, ele é um exercício bastante versátil. Ele pode ser aplicado tanto para quem não tem preparo físico, quanto para quem já tem e já está acostumado às atividades tradicionais. Quando o aluno não tem preparo físico, é sedentário e começa a fazer a Tech Fit. E aí é óbvio que quando começa a mexer, dói. Tudo dói. Ele vai com dor mesmo? Vai aonde que você fala? Para Tech Fit. Tipo, Vai. hoje eu fiz meu treino, amanhã eu não vou fazer, e aí na sexta eu vou fazer. Aí acordo sexta-feira cheia de dor, meu Deus, eu tô tudo doendo, e aí, vou ou não vou? Na verdade, existe um tempo mínimo de recuperação entre um treino e outro. Como ele é um treino bastante intenso, ele é um treino que atua nas fibras musculares mais profundas, né? Então a gente consegue, só para explicar um pouquinho para vocês, existe uma máquina, e nessa máquina tem uma tela, e essa tela controla
todos os impulsos que estão chegando ali no colete do aluno. Então, o professor, com todo o conhecimento técnico que ele tem, ele consegue conduzir o treino não só em termos de qual movimento o aluno vai fazer, mas qual a intensidade do estímulo que ele vai colocar, em qual grupamento muscular ele vai colocar. Isso vai de 0 a 100% para cada grupamento. Além disso, a frequência. Então, existem diferentes frequências, mais baixas, mais altas, e isso atua em diferentes camadas da fibra muscular. Então, é um treino personalizado a cada vez. Ele é um treino totalmente personalizado. Então, você precisa, claro, desse tempo de recuperação, como qualquer treino. No caso da eletroestimulação, são 48 horas de recuperação. Então, o aluno não pode treinar eletro num dia e no dia seguinte treinar novamente. Então, normalmente, ele começa a sentir a dor no dia seguinte, mas a dor é principalmente 2 dias depois. O ideal é que ele vá treinar. Mas é claro que o professor vai perceber como ele está nesse pós-treino e vai modular o segundo treino dele de acordo com o feedback do treino anterior. Sim. Né? Então, agora eu vou mudar um pouco o trabalho, né? Qual grupamento muscular eu vou estimular, vou colocar mais um treino de relaxamento, um treino para descanso das fibras. Então, é realmente muito personalizado. E esse olhar do profissional é crítico. É crítico para que o aluno tenha uma boa experiência e que o treino seja seguro, seja eficaz, seja de fato aquilo que ele promete. Sim. Né? Muito bom. Meninas, eu não sei se vocês sabem, mas tudo que é bom dura pouco. Que pena. Mas eu não vou acabar agora. Eu quero fazer uma parte aqui que é bem legal, que a gente fala que são as rapidinhas. São perguntas rapidinhas para todo mundo responder de forma bem objetiva e para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, um pouquinho mais do mundo empreendedor e dos negócios de vocês, tá? Então, assim, doutora Nina, traduza em uma palavra ou uma frase o seu negócio. Você como uma biomédica que atende seus pacientes. Em uma palavra é quase impossível, porque eu poderia colocar milagre. Olha, que delícia! Adorei! Mas eu vou falar autoestima, porque a gente precisa entender que o envelhecimento ele é inexorável, ele vai chegar para todas nós. Sim. E ele está chegando. E eu tô feliz pra caramba que eu vou fazer 52 anos, porque anos atrás as pessoas morriam com essa idade. É verdade. Então a gente precisa estar bem para a idade que a gente tem. A gente não tem que procurar rejuvenescimento, porque isso ainda não existe. Existe a revitalização e existe principalmente a aceitação. Então, quando o meu paciente chega lá desesperado, que quer tratar, a gente vai igual o Jack Estripador, por partes. Milagre e autoestima. E partes. E partes. Porciona. Exatamente. Vamos fracionar aqui. Vamos. Muito bom, muito bom. E você, Tati? Olha, eu vou dizer uma palavra que todo mundo ama: luxo. Ah, é verdade. Luxo. O mundo da perfumaria é um mundo luxuoso. Que quando você adentra uma perfumaria, você se sente em outro lugar. É uma sensação de diversos sentimentos. Porque o perfume, ele mexe com sentimentos. Sim. Ele te remete à sua infância, te remete à sua adolescência, te remete à nova mulher que você é, te remete à mulher que você quer mostrar ser, que você quer mostrar para o mundo ser. E o perfume, ele está inteiramente vinculado a esses sentimentos. O perfume, ele é um sentimento. Então, ele é luxo, é puro luxo. Luxo e sentimento. Luxo e sentimento. Gostei. Né? Vamos pensar sobre a adolescência. Vamos. Levar para terapia. E você, Flávia? Bom, eu acho que a TechFit, ela remete a saúde, bem-estar e envelhecimento com qualidade de vida. Como você falou, todos nós vamos envelhecer, mas é o como que importa, né? Então, quando a gente fala de um treino eficiente, um treino rápido, um treino que a gente consegue encaixar na nossa rotina corrida dentro dos milhares de pratinhos que a gente precisa equilibrar, e a gente não pode deixar o pratinho da saúde cair, porque ele é o que sustenta todo o pilar, né? Eu acho que a TechFit vem como um aliado para promover saúde e bem-estar para as pessoas. Muito bom, muito bom.
Agora eu vou começar com a Tati. Ai. Porque todo mundo vai ter que responder em primeiro lugar uma rapidinha, né? Depois eu vou pra Nina. Tati, Diga. maior desafio diário Nossa. Só um. do mundo empreendedor. Só um, só. Só um, assim. Sabe aquele que você fala, ai, caramba, mas já passou mais um ano e isso ainda continua me incomodando. Será que sempre tem esse detalhe que eu vou precisar pensar? Então, para mim, especificamente, mão de obra. É o maior desafio que o empreendedor tem. Mão de obra qualificada. É muito difícil você encontrar hoje em dia pessoas qualificadas que queiram se lançar no mercado. Você encontra. Só que pessoas no mundo da perfumaria, tá? Com mais idade, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma vendedora de 50. Ela tá com 56, 57 anos. E ela é maravilhosa. Imagino. Eu não troco ela por nenhuma outra. Por quê? Porque ela tem uma carga, uma gama de experiência que ninguém consegue ter. Ninguém até hoje me proporcionou isso, o que ela me proporciona. Então eu valorizo muito isso nela. Eu nem vejo a idade. Mas mão de obra qualificada é o maior desafio. É o maior desafio. O maior desafio diário, mensal e anual. Eu sempre estou pensando nisso, Daniela. Sempre. Entendi. Mas é verdade. E você, Nina? O maior desafio na estética, para mim, é convencer a pessoa que o preenchimento não é o melhor caminho. Porque se difundiu que preencher, que inflar, aquilo que está flácido vai resolver. Mas não resolve momentâneo. Então, o meu maior desafio é convencer a pessoa que ela precisa restaurar aquela pele. Porque o nosso rosto, o nosso osso, ele se modifica ao longo da vida. Então, você vê que uma criança, ele tem um formato de crânio, um adulto tem um outro formato e um velho tem outro. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, essa transição vai acontecendo. E a pele não sabe que ela precisa transitar por isso. Ela vai ficando frouxa. Então, você fica com uma base menor e pele sobrando. Então, se eu vou preencher para tirar aquelas marcas, principalmente jaw, queixinho, sulco naso, a pessoa começa a pesar. E aí fica com o rosto inflado. Então, hoje eu tento convencer as pessoas que elas precisam restaurar essa pele com ultrassom microfocado, com bioestimuladores. Então, ela precisa ajudar essa pele a fazer uma microrretração para ela se readaptar ao novo formato de crânio, ao novo tamanho, ao novo tamanho do crânio que a vida vai te proporcionando à medida que você vai envelhecendo. Já me convenceu, tá? Muito legal. Já me convenceu. E você, Flávia, desafio nesse 1 ano e meio aí de empreendedorismo? Olha, eu acho que o grande desafio é a gente desconectar, né? É quase impossível. Eu achava que quando eu fosse dona do meu negócio que eu ia ter mais autonomia em me desconectar. E na realidade, lê do engano, porque na verdade é muito mais desafiador. Então é um exercício diário, a partir de um certo momento me desligar o WhatsApp, né? Deixar o celularzinho de lado, focar no meu filho, focar na minha família, ter aquele momento ali, realmente assim, cara, se for urgente, me liga, me ligou, é urgente, mas aquele WhatsApp pode esperar até amanhã. Olha quantos WhatsApps estão esperando vocês há 1h30 Exato, aqui. né? O meu telefone não parou de vibrar. A gente fica com essa ansiedade, inclusive porque hoje a gente não consegue focar numa tarefa só. Então, a gente está no trabalho, tendo uma reunião de trabalho, e ao mesmo tempo você tem 300 coisas do trabalho para resolver, e a reunião do trabalho, que é importante, está te atrapalhando a resolver as outras 300 questões de trabalho. Então, você tem que ter uma organização muito grande para priorizar, né? Eu acho que a gente aprende realmente a priorizar e a dizer não para o que não é urgente e tentar ter esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho dentro do possível. Mas é isso, ainda mais com o online, eu falo que ele veio para ajudar,
Mas ele também é um grande desafio, Sim. porque a gente não tira férias, né? Se a gente viaja, a gente Não tá desconecta. no WhatsApp, a gente não desconecta. Verdade. Então, eu acho que Tá sempre desconectar é um exercício diário. Meninas, essa pergunta agora eu vou falar para todas. Quem tiver a resposta primeiro já vai falando. Ela é a mais difícil de todas, na minha opinião, mas é bem legal. E aí, quem for respondendo também já vai olhando para a câmera maravilhosa, fazendo aquele pitchzão assim maravilhoso para encerrar o dia. Falando do seu negócio, deixando @. Se vocês fossem escolher um objeto para representar o negócio de vocês. Então, eu convido vocês para uma roda de network e falo, tragam na bolsa um objeto e vocês só vão mostrar o objeto para representar o negócio. Que objeto vocês trariam? Eita, o meu objeto não caberia na bolsa. Tem que ser um que cabe na bolsa. Que cabe na bolsa? É um objeto que exista que represente Nossa, o seu negócio. É porque, então, o meu seria uma seringa. Tá ótimo. Perfeito. Uma seringa. Muitas vezes eu fiz esse desafio com pessoas que participavam de um evento que eu fazia todo mês. E nas rodadas de network eu falava, primeiro mostra o objeto, depois apresenta o seu negócio. E esses ganchos de memória, né? Esses objetos, eles acabam gerando uma conexão com o negócio e fazem com que as pessoas lembrem do negócio de vocês. Sempre, quando olham para aquele objeto. Aí, na ocasião, eu levava um megafone, porque eu falo sobre comunicação o tempo todo e tal. E também sempre usava um megafonezinho na divulgação dos workshops e dos cursos. E eu comprei um megafonezinho pequititinho, assim, e levava na bolsa. E eu acho legal a gente pensar sobre isso, né? Você é um pouco fácil. Eu não posso falar muita coisa. No entanto, que na nossa logo tem um frasco. Petit Parfum, e no meio tem um frascozinho com 2 P's. Porque quando a gente desenhou o nome, quando eu tive a ideia do nome, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi um frasco. Eu falei, gente, o que eu posso botar para representar o nome, se eu precisar? Um frasco. Um frasco. De perfume. Aí eu botei 2 P's dentro. Parece que tem um Petit liquidozinho Parfum. dentro de Petit Parfum. Por sinal, gente, @petit.parfum.oficial. Segue a gente lá no Instagram. A gente fez isso para poder linkar exatamente o que você falou. E o nosso cartão de visita é um perfume. Deve ser lindo. É um perfumezinho. É um frascozinho. Aí tem um nome atrás e a gente entrega. Em vez de entregar aquele tradicional, a gente fez um frasco. A pessoa vai olhar e fala assim, gente, é um frasco. De perfume, perfumaria. Muito bom. Dela é mais fácil, né, gente? Que ela vende produto. E você, Flávia? Gente, até que o meu não é tão difícil, né? Porque o grande diferencial da TechFit é o treino de eletroestimulação. Então, são os coletes. Os coletes com os cabos, os eletrodos que ficam ali, que cabe na bolsa. Cabe na bolsa, Né? depende Então, do tamanho da gente- bolsa, mas Sim, cabe. é portátil. A gente pode, Chocada. inclusive, ministrar treinos em casa. Então, é muito característico. Quem vê o colete, quem vê o aluno treinando, já sabe que é um treino de eletroestimulação. Legal. Muito legal. E é @TechFitRecreioRJ. Sigam a gente lá e agendem uma aula cortesia para conhecer. E Nina, Olha! fala o seu arroba lá, Eu ó. esqueci do meu @, gente. @doutora.nina_lima. Me segue lá no Instagram, hein? Mas eu também tenho um canal no YouTube que tá meio abandonado. Eu vou resgatar ele. Ó, já vai ter muitas pílulas para colocar lá. É verdade. Podcast. Meninas, obrigada, tá? Obrigada pela participação de vocês, pela atenção, por vocês dividirem o conhecimento de vocês e a história. Eu espero que você que está assistindo, ou começou a assistir agora, ou está assistindo desde o início, que você se inspire para empreender, para continuar empreendendo. Se você não é empreendedor, para você conhecer um pouquinho por trás dos bastidores. Um negócio, um serviço, uma marca, ela não é só aquilo que você vê. Tem toda uma história por trás. E é interessante que vocês saibam tudo que a gente está fazendo para que os nossos negócios sejam ainda melhores, né? O UtilitarCast é um podcast da Utilitar com o principal objetivo de divulgar marca, negócios e pessoas. A gente vem fazendo isso há 29 anos aqui na região. A gente divulga marcas de outros lugares, sim, mas a gente divulga muito mais do Recreio da Barra aqui dos bairros adjacentes. Então, temos aí vários episódios do UtilitarCast. Se você quiser continuar
sabendo um pouco mais sobre comunicação, empreendedorismo, divulgação e networking, me siga lá no @Daniela Andrade Comunicação. Uma palavra final para cada um olhando para a câmera. Então, vocês vão falar palavra final do que vocês acharam de hoje, o nome e o @ de vocês de novo olhando para a câmera. Eu vou começar, que aí vocês fecham. Hoje foi muito conhecimento para mim. Daniela Andrade, @Daniela Andrade Comunicação e @Utilitar Online. Eu sou a Nina. Hoje foi um dia de novas amizades. Com certeza, grandes parcerias vão nascer aqui. O meu Instagram é @doutora.ninalima. Eu sou a Tatiana Guterres. Hoje, para mim, teve muito aprendizado aqui. E o meu @ é petit.parfum.oficial. E o TikTok também. Meu nome é Flávia Calmon e hoje o dia foi inesquecível. O meu @ é TecFitRecreioRJ. Maravilhoso, gente. Adorei receber vocês. Foi uma resenha muito maravilhosa. 27º episódio acabando agora. E se você aí assistiu até agora e gostou, indica para os amigos. Conta para todo mundo toda essa farra que a gente fez por aqui. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau.